Na Copa do Mundo, você vai ver brasileiros enfrentando alguns dos melhores jogadores do planeta. Vai ver estádio lotado, vai ver salário em euro, vai ver contrato milionário. Mas existe um adversário que não aparece na televisão. E, para alguns jogadores, ele chegou a pesar mais do que muita partida dentro de campo. Um brasileiro contratado por um dos maiores clubes do mundo não pôde jogar pelo clube na Inglaterra por causa de uma regra. Outro chegou no Arsenal com 18 anos e contou anos depois que a solidão afetou a cabeça e o futebol dele. E um craque internacional descobriu da pior forma que nem dinheiro resolve uma mudança quando a família não se sente segura. Agora olha só, pensa comigo, se até jogador com clube, com empresário, com dinheiro e estrutura sofre para construir uma vida aqui fora, o que pode acontecer com uma pessoa comum que atravessa a fronteira no improviso? Então hoje eu vou te mostrar os 3 adversários invisíveis de quem muda de país, e o terceiro é o mais perigoso, porque ele pode destruir o seu plano até mesmo quando o visto e o dinheiro já estão resolvidos. E no final eu vou deixar 3 perguntas para você descobrir se está se preparando para a vida real depois da mudança. Então ó, fica comigo. Eu sou Adriano Carlos da Nova Colmeia e o primeiro adversário começa antes mesmo de você perceber que entrou em campo. Muita gente acha que sair do Brasil é só uma questão de conseguir uma oportunidade, um emprego, um visto, uma bolsa, um contrato, mas a oportunidade sem adaptação pode virar uma baita de uma crise. E jogador de futebol é o melhor exemplo disso. Quer ver? Porque o jogador é o imigrante que todo mundo vê, mas quase ninguém chama de imigrante. Já parou pra pensar? Só que ele muda de país, também entra em outra cultura, também precisa entender outro idioma, também sente saudade, também precisa provar rapidamente que merece estar ali. A diferença é que, no caso dele, tudo isso acontece com uma câmera apontada pra cara. Mas eu já consigo ouvir você berrando aí do outro lado aí. Mas Adriano, o jogador de futebol tem dinheiro, é tudo milionário, daí é mole. Sim, dinheiro ajuda e ajuda muito, tá? Mas convenhamos, tá? Se dinheiro resolvesse a adaptação, nenhum dos casos desse vídeo que eu vou te mostrar aqui existiria. Porque o primeiro adversário, ele não olha pra sua conta bancária não, tá? Ele olha pras regras. E o caso do Douglas Luiz mostra exatamente isso, quer ver? O primeiro adversário, ele é frio, é calculista, ele não se importa com o seu sonho, não se importa com o seu talento e não se importa com o dinheiro que você tem na sua conta bancária não, tá? O primeiro adversário, ele é o sistema. O Douglas Luiz, ele saiu do Vasco muito jovem e foi contratado pelo Manchester City, um dos maiores clubes do mundo. Só que talento não resolve tudo não. Ele teve a permissão de trabalho recusada na Inglaterra e precisou continuar emprestado para o Girona na Espanha. Percebe? Nenhum contrato milionário faz uma regra, uma lei migratória desaparecer. E presta atenção nisso. Não faltava talento, não faltava clube, não faltava dinheiro, não faltava oportunidade. Faltava uma autorização. Uma regra foi suficiente para mudar o caminho dele. E isso vale para qualquer pessoa que deseja morar fora. Você pode ser excelente no Brasil, pode ter experiência, pode ter estudo, pode ter competência, mas quando muda de país, precisa aprender a jogar dentro de outro sistema, no outro campo. O seu currículo ele precisa ser traduzido, a sua reputação precisa ser reconstruída, o seu networking ele começa quase do zero e o seu jeito de trabalhar talvez precise mudar. E você pode olhar para si mesmo e pensar, mas eu era tão bom no Brasil, por que parece que eu dei uns 20 passos para trás? Nesse momento, lembra de uma coisa, por favor, você não ficou pior, foi o sistema que mudou. Só isso. Quer ver? Pensa no seguinte, pensa num videogame. Você passou anos jogando muito bem, conhecia os comandos, conhecia o mapa, o chefão, conhecia os perigos, os atalhos todos. Aí alguém vem e troca o controle, muda o idioma, muda as regras e fala, agora joga. É isso que acontece quando você muda de país. Você não perdeu a sua habilidade, você perdeu a familiaridade. E familiaridade demora para ser reconstruída. E mesmo depois que o visto sai, a vida continua falando outra língua. Eu não tô falando aqui só de idioma não, porque o idioma é autonomia, é entender um médico, é resolver um problema no banco, é falar com o professor do seu filho, é conseguir se defender quando uma coisa dá errado. Porque morar em outro país sem conseguir participar da conversa é como entrar em campo sem entender o técnico. Você tá presente, mas continua fora do jogo, sacou? E tem gente que mora fora assim, tá no país, mas tá fora da conversa, tá fora do jogo. Tá no trabalho, mas tá fora da cultura. Tá na cidade, mas tá fora da vida real. E se você quer sair do Brasil com clareza, sem fantasia, sem improviso, se inscreve agora na Nova Colmeia. Porque aqui a gente não fala só de atravessar uma fronteira não. A gente fala de construir uma vida fora que realmente faça sentido para você, não para os outros. Aqui na Nova Colmeia é onde você encontra o conhecimento para viver a sua liberdade. Mas regra e idioma tem uma vantagem.
você consegue enxergar os dois e consegue se preparar de antemão. Só que o segundo adversário é mais perigoso, porque ele cresce em silêncio e muitas vezes ninguém percebe antes de ser tarde demais. O Denilson ele saiu do São Paulo pro Arsenal com 18 anos. 18 anos, um garoto brasileiro chegando em Londres para jogar em um dos maiores clubes da Inglaterra. Por fora parecia um sonho, mas anos depois ele contou pro The Guardian que a solidão tava pesando e que a mente dele não tava no lugar certo e que isso afetou o futebol dele. Sabia disso? Isso é muito forte. Porque não era falta de talento, não era falta de oportunidade, não era falta de dinheiro, né? Era a vida invisível cobrando a conta. Dinheiro paga conforto, mas não compra pertencimento. No começo tudo é novidade, aeroporto, cidade nova, mercado novo, fotos novas, mas depois a vida vira rotina, até mesmo para jogador de futebol. E é aí que a mudança começa de verdade. Quando você fica doente e não sabe direito onde ir. Quando é aniversário de alguém no Brasil e você acompanha por uma tela de celular. Quando seus pais envelhecem e você percebe que está acompanhando parte da vida deles pelo WhatsApp. Quando ninguém naquele país sabe quem você era antes de chegar ali. A verdade é que mudar de país pode transformar você num iniciante de novo. E para muita gente isso machuca. Não porque você é fraco, mas simplesmente porque você é humano. Isso aconteceu comigo, aconteceu com o Denilson e pode acontecer com você também. Em intensidades diferentes, de formas diferentes, mas ninguém está completamente imune a isso. O segredo não é fingir que essa parte não existe, é entender, aceitar e se preparar. E tem outra coisa que quase ninguém admite. O ego do imigrante também sofre. No Brasil você tinha história, tinha uma reputação, tinha pessoas que conheciam as suas conquistas, mas em outro país você pode virar só mais um estrangeiro tentando entender como coisinhas básicas funcionam. Pode passar de gerente para atendente, de um especialista para um candidato sem experiência local, de adulto independente para alguém que precisa pedir ajuda até mesmo para preencher um formulário lá básico de nada, de estrela do time para reserva no banco. E isso não significa que a sua mudança deu errado não. Talvez você esteja só atravessando a fase em que a sua identidade antiga ainda não encontrou espaço dentro dessa sua nova vida. E essa fase ela precisa de preparo, precisa de humildade, precisa de paciência e precisa de uma coisa acima de tudo, clareza. E esse cuidado com a cabeça vale para todo mundo. O Richarlison mesmo, você lembra do Richarlison da última Copa? Ele falou publicamente que enfrentou depressão depois da eliminação do Brasil lá na Copa de 2022 e que buscou ajuda psicológica. E eu quero deixar uma coisa muito clara aqui, tá? Eu não tô dizendo que a história dele aconteceu porque ele morava fora. Eu tô lembrando de uma coisa muito simples. Nem atleta de elite é uma máquina. Então sentir medo, saudade, ansiedade ou insegurança durante uma mudança não é frescura. O problema não é sentir, o problema é montar um plano como se a sua cabeça não fizesse parte da mudança. Faz sentido, né? Agora, pensa no seguinte, se morar fora sozinho já cobra esse preço, o que acontece quando não é só a sua vida que entra no avião? Porque quando existe família, não basta você querer ficar, a sua família também precisa conseguir viver lá, né? E o terceiro adversário talvez seja o mais perigoso de todos, porque ele não depende só de você. E agora, segura o coração, porque eu vou usar um exemplo aqui de um argentino, sim, do Di Maria. Mas calma, tá? Na Copa a gente pode até secar a Argentina à vontade, façam isso, eu também vou fazer. Só que aqui o caso é sério, porque o que aconteceu com a família dele mostra um limite que nem dinheiro consegue ultrapassar. O Di Maria, ele saiu do Real Madrid para o Manchester United em uma transferência milionária. Só que a passagem dele para a Inglaterra foi complicada e teve um episódio especialmente pesado. Os ladrões entraram na casa dele quando ele estava jantando com a esposa e com a filha. Imagina isso, imagina o desespero. Ainda bem que o alarme disparou e os invasores fugiram e a família precisou sair dali correndo. Nem a estrutura de um gigante como o Manchester United conseguiu apagar o medo dentro daquela casa. E aqui o dinheiro ele encontra um limite. Porque o dinheiro ele pode pagar uma casa melhor, mas não garante que a sua família se sinta em casa. O dinheiro pode pagar segurança, mas não garante a sua segurança emocional. O dinheiro ele pode comprar uma passagem de volta, mas ele não resolve o peso de perceber que o seu sonho talvez esteja cobrando um preço alto demais de quem veio com você. Quem muda com a família precisa se perguntar o seguinte: o meu parceiro ou a minha parceira realmente quer viver esse projeto? E os meus filhos? Os meus filhos eles vão ter suporte? E como que a gente vai lidar com a saudade, com a solidão e a adaptação juntos? Como família. E o que acontece se uma pessoa se adaptar e a outra não? Porque quando você muda em família, não é só o seu sonho que entra no avião. Entra a rotina de todo mundo, a carreira do outro, a escola dos filhos, a distância dos avós, o idioma dentro de casa,
a saudade coletiva. E se isso não é conversado antes, acaba virando uma cobrança depois. E muita mudança não quebra por falta do visto, quebra porque as pessoas que foram juntas não estavam indo para o mesmo lugar por dentro. Ó, na Copa a gente olha para o placar dentro do campo. Mas quem muda de país precisa acompanhar outro placar. Douglas Luiz ele mostrou que talento não apaga uma regra do sistema. O Denilson mostrou que a oportunidade não elimina a solidão. E o Di Maria mostrou que dinheiro não garante que a família consiga chamar o outro lugar de casa. Talento não basta, dinheiro não basta, coragem não basta. Tudo isso ajuda, mas morar fora não é só atravessar uma fronteira, é aprender a construir pertencimento do outro lado dela. E aqui existe uma diferença enorme entre jogador profissional e pessoas comuns, como eu e você. Alguns jogadores têm uma estrutura financeira muito boa para voltar para o Brasil com mais frequência, para manter alternativas abertas e principalmente para tentar de novo se precisar. Só que talvez você não tenha essa margem. Talvez a sua mudança envolva vender um carro, gastar uma reserva financeira, abandonar um emprego ou levar sua família para o outro lado do mundo. Por isso, clareza não é frescura. É proteção contra o improviso. Porque uma coisa é mudar com consciência dos riscos. Outra coisa é atravessar o mundo e descobrir tarde demais que você nunca desejou aquela vida, que você só queria fugir da vida que tinha. E essa diferença muda tudo. Então, se você quer sair do Brasil, precisa começar respondendo com honestidade 3 perguntas. Vai lá, anota aí, hein? Primeira pergunta: eu tô preparado para viver a parte invisível da mudança? Não só a foto no aeroporto, não só o primeiro passeio, não só o salário em moeda forte, mas também idioma, solidão, burocracia, família, saudade, recomeço, o ego. Segunda pergunta: eu sei o que eu tô buscando fora ou só sei do que eu tô tentando fugir do Brasil? E aí? Porque quando você só sabe do que você tá querendo fugir, existe uma chance grande de levar parte do problema dentro da sua mala. Terceira pergunta: o meu plano ele vai além do aeroporto? Porque sair é o começo. Chegar é outra etapa e construir uma vida fora é um jogo completamente diferente. Aliás, faz parte do método viagem, todos esses passos, tá? Ó, clica aqui, tá no card. Mas antes, olha só, presta atenção nisso. Você tem que lembrar que nenhum jogador ele entra em campo sem se preparar antes. E numa mudança internacional é a mesma coisa. Antes de sair, você precisa entender por que você tá indo e o que você quer construir do outro lado. Isso é clareza. E essas 3 perguntas, elas não resolvem tudo, mas elas já mostram se você tá pensando como um turista, como um fugitivo ou como alguém que realmente deseja construir uma vida internacional. E se esse tipo de conversa ajuda você a enxergar a sua mudança com mais clareza, se inscreve agora mesmo aqui no Nova Colmeia, porque aqui a gente não fala só sobre sair do Brasil, não. A gente fala de construir uma vida fora que continue fazendo sentido depois que a empolgação da chegada acaba. E se você amadureceu já a ideia de querer sair do Brasil, mas continua travado no começo, foi exatamente para ajudar nessa etapa que eu criei a mentoria Sair do Brasil com Clareza. Ela não é consultoria de visto, não é lista de países mágicos, não, e não é promessa de emprego. São 4 encontros onde a gente transforma essa vontade de sair do Brasil numa direção clara, para você entender qual vida realmente você quer construir fora e começar a tomar decisões que façam sentido para sua realidade, sem fórmula mágica, sem improviso e sem sair correndo aí na direção errada. O link para conhecer a mentoria tá na descrição do vídeo e também no comentário fixado, beleza? Mas agora comenta aqui, qual desses 3 adversários invisíveis mais preocupa você hoje? O sistema, a cabeça ou a adaptação da família? Escreve aqui, quero saber. Ó, mas tem um erro também ainda pior do que continuar travado aí no Brasil, sabia? É gastar tempo, dinheiro e energia para mudar de país e descobrir lá na frente que você resolveu o problema errado. Isso tem muito, tá? Sabe aquela coisa que é raro, mas acontece sempre? Pois é. E nesse vídeo aqui, ó, você vai entender as 5 lições que colocam a sua mudança na direção certa antes de tomar uma decisão que pode te custar muito caro. Então, ó, clica aqui agora aí, te vejo lá, hein? Fui! Vai, Brasil!